Lição dessa semana, vou abrir aqui. A lição dessa semana trouxe, eu tenho passado a lição, quase todas as lições da escola sabatina dessa lição específica, eu tenho passado em alguma classe. E aparentemente as discussões são sempre as mesmas, né? A gente tem a impressão que está sempre falando da lei, está sempre falando da graça, está sempre falando da fé, da promessa. Esses conceitos, na verdade, estão muito ligados, né? Estão muito próximos. Mas hoje especialmente, eu vi que a lição, ela trouxe um passo além. O tema da lição é de escravos a herdeiros. De escravos a herdeiros. Verso, Gálatas 4:7. Pode abrir sua Bíblia em Gálatas, se você trouxe. Gálatas 4:7. Um conceito muito interessante assim: você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sejam bem-vindos, entrem, viu? Começamos agora, acabamos de ler o verso áureo. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O que eu entendi da lição dessa semana? Que ela quer falar sobre pelo menos dois conceitos: liberdade, o outro, maturidade. E um outro ponto que nós vamos conversar aqui é qual é a solução que nós temos, bíblica, cristã, a solução que Deus nos apresentou para resolver essa questão da liberdade com a maturidade. Primeiro ponto, eu já começo com uma pergunta. Vocês podem fazer comentários, fiquem à vontade, tá? Não pense assim, não vou comentar para ser mais rápido. Comente, porque de repente a sua colocação vai ser tão pontual que a gente já consegue resolver a questão. Você se acha livre? Você se acha livre? Sim? Sim, você acha livre. Afinal de contas, você escolheu vir ao culto, né? Terminou o culto, você escolheu vir até aqui, embora você saiba que pode ser que demore um pouco. Você escolheu, teve liberdade, não é? Você, em geral, nós somos livres, não é? Você escolheu a profissão que você vai seguir, você possivelmente escolheu, né, o seu parceiro de vida, você escolheu, né, muitas coisas importantes da sua vida. Você teve a possibilidade de tomar essa decisão, parar e escolher. Nós somos livres, né? Liberdade é um conceito muito caro para o homem, muito caro, tanto que nós já fizemos revoluções por conta da liberdade, né? Volte comigo para a história um pouquinho, lá em 1789, Revolução Francesa. Qual era um dos temas, dos lemas? Liberté, ou seja, queremos liberdade. O Estado é absolutista demais, o Estado ele limita o nosso crescimento natural, o Estado ele dificulta a expansão dos nossos desejos, o Estado nos castra enquanto seres humanos. Então nós queremos liberdade, nós lutamos, nós matamos, ou pensamos que fizemos tudo isso em favor de uma liberdade. Então a pergunta, ela é oportuna: você se acha livre? Mas tem uma outra pergunta. Porque liberdade ela está ligada a um outro conceito. Esse é o conceito de maturidade. E eu quero te perguntar, você lembra quando você se tornou adulto? Tem algum fato marcante na sua vida, você fala assim: a partir desse dia me tornei adulto? Tem? Você consegue resgatar? Você fez assim? Sim. Quando você saiu de casa, agora eu tenho a minha própria vida. Saí da minha casa, eu tenho a minha própria vida. Ou quando você, de repente, pegou a chave do carro, falou: agora sou eu que vou dirigir, sou eu que vou conduzir, o carro é meu, né? Eu saí. Você sabe que essa questão de maturidade, de quando a gente se torna adulto, na nossa sociedade hoje, ela não é tão clara. Cada um tem uma referência, né? Quando eu saí de casa, um ou outro vai dizer: ah, não, é quando eu pude ficar em casa sozinho um dia, quando eu pude chegar mais... Enfim, cada um tem uma referência do que ele acha, quando ele se tornou adulto. Mas na sociedade judaica não era assim. Existia um marco bem definido quando a pessoa passava da vida da infância para a vida adulta. Quando era isso? Aos 12 anos de idade. Aos 12 anos o pai levava a criança, eles faziam uma cerimônia, e essa criança no templo, sobre essa criança o pai dizia uma bênção.
E eles falam que isso era uma bênção. Ele falava: Senhor, Senhor meu Deus, obrigado porque hoje tiraste de mim a responsabilidade por essa criança. E essa era a bênção, ele proferia essa bênção pela criança, e a criança proferia uma resposta em oração. Ela falava: Senhor Deus, meu Deus e Deus do meu pai. Hoje marca a transição da minha infância para a minha vida adulta. Portanto, eu quero cumprir todos os seus mandamentos e fazer toda a tua vontade. Era mais ou menos isso. Então, a partir desse momento, no dia seguinte, já era um adulto, considerado um adulto para todos os fins. Na Grécia, funcionava também mais ou menos assim. Existia um momento, uma celebração, em torno dos 17 anos, em que a criança saía agora, na verdade, aos 18, entre os 7 anos de idade até os 18, ela ficava sob a responsabilidade do pai. Em seguida, o pai levava essa criança para o Estado, ela ia ficar sob custódia do Estado. Ele se tornaria um soldado. Ele ficaria esse tempo com o Estado e a partir daí ele se tornaria já um adulto. Na nossa sociedade, então ele já estava suficientemente pronto para dar conta da sua própria marcar vida, a nossa transição, ou mesmo nem sabemos assim, quando nos tornamos adultos. Ou muitos de nós nem tem certeza ainda, né? Se já é adulto, né? Às vezes a gente entra numa crise, né? Às vezes alguém olha para você, nós como você é criança. Aí você para refletir, você fala: será? Será que eu sou mesmo? Talvez. Mas uma coisa importante, que a liberdade e a maturidade, elas estão absolutamente ligadas. Liberdade e maturidade são absolutamente ligadas. Nós queremos muito a liberdade. Desde criança nós desejamos a liberdade. Quem tem criança em casa sabe. Minha filha de 10 meses, eu percebo que ela às vezes quer liberdade. Ela não quer ficar no nosso colo, ela quer saltar do nosso colo, não importa a altura que esteja. Ela quer a liberdade dela. Nós desejamos a liberdade. Só que, quando você mencionou, né, quando saiu de casa, eu falei: eu acho que eu sou uma pessoa adulta, estou saindo de casa, agora eu estou indo para a minha própria casa, ou agora eu estou com o meu próprio carro, eu mesmo dirijo, eu tenho a minha casa, a chave da minha casa. Aliás, no fim do mês, no início do ano, chega também o seu carnê do IPTU, né? Chega o seu carnê do IPVA, e todos os dias você tem a sua cozinha para limpar, né? Você tem o seu quarto para arrumar, você tem as suas responsabilidades. Então a lição dessa semana, ela está trazendo esse conceito para nós. Ele está falando: olha, será que nós somos realmente livres? Nós somos realmente livres? E a senhora respondeu: eu me sinto livre. Somos realmente livres? Você se acha de fato livre? Porque a liberdade, por que nós desejamos tanto essa liberdade que nos traz responsabilidades? Volte um pouco comigo na história, não ler o texto, mas Gênesis 3, 24, ele tem um marco na nossa vida, na vida da humanidade. Qual é esse marco? É quando Deus olha para Adão e fala: você tomou do fruto com a tua esposa? Sim, eu tomei. Pois bem, agora você vai ter que seguir a tua vida e bancar a tua vida. Você não vai poder ficar mais aqui em casa, filho. O jardim não vai ser mais o lugar em que você vai poder estar. Agora você vai pegar e ter a tua própria casa. E nesse momento, Adão faz o quê? Ele vira as costas e vai. E com que responsabilidade? Em Gênesis 3,19 tem. Só tem um detalhe. Quando Adão estava saindo, tem um detalhe. Opa, qual, pai? É do suor do teu rosto comerás. Opa, aí ficou um pouco mais... Porque lá no jardim eu tinha o quê? A geladeira cheia. Eu poderia abrir e comer em qualquer momento. O que eu precisava fazer para isso? Absolutamente nada, apenas cuidar do jardim. Isso era um prazer, não era uma responsabilidade dura, não era um peso, não era um fardo. Então Adão, nesse momento, ele vira as costas de uma vida para olhar para as responsabilidades à frente. E eu faço uma pergunta para você, para a gente poder avançar. Adão se tornou mais livre ou menos livre depois desse momento? Pode falar, pode comentar. Você já foi, vamos ser objetivo aqui, escravizado pelo pecado. É isso, menos livre ou mais livre? Menos livre. Por quê? Por conta do pecado? Porque o pecado trouxe agora para ele uma escravidão, uma responsabilidade. Essa responsabilidade que nos escraviza, que nos coloca diante de um jugo. Eu agora preciso obedecer algumas leis que já parecem que caem sobre mim com um peso enorme. Esse é um ponto interessante.
Por que será que nós queremos tanto a liberdade? Por que será que nós desejamos tanto a liberdade, matamos pela liberdade? Nós desejamos, desde criança nós queremos a liberdade. Por uma coisa simples, nós somos escravos. Pois quem é livre deseja a liberdade. Você deseja alguma coisa que você já tem? Normalmente desejamos aquilo que não temos. Somos escravos. Esse é um fato. Então, embora nós olhamos, olha, mas e a Lei Áurea, 1844, se eu não me engano, me corrijam aí os historiadores? Somos escravos ainda. Escravos do quê? Somos escravos do quê? Esse é um ponto também para podermos analisar. Do que você se sente escravo hoje? Agora, analisando criticamente, pode falar, você que se sentia assim, escravos do quê nós somos? A Bíblia vai dizer que nós somos escravos do pecado. Pois bem, pecado é um gênero, né? Pecado é um gênero que nós podemos definir as coisas que muitas vezes nos pesam na vida, as coisas que muitas vezes hoje nos encaminham. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas se, um exemplo bem comum a todos, se eu vou àquela loja, se aquilo que eu escolhi é realmente eu tive a liberdade de escolher. Uma coisa simples, né? Às vezes eu vou à loja com a minha esposa, um erro, não faça isso. Mas às vezes eu vou com ela. Aí você entra na loja, já foi no shopping, né? Vai no shopping, você entra numa loja, o que tem ali? Uma música. E não pare para prestar atenção na música. Mas eu parei. A sensação que você tem ali é que já é tarde demais. Você já vai comprar alguma coisa necessariamente, né? Parece que tudo ali, ele dita um ritmo para você, né? Então é aqui, compre mais, compre mais, compre mais. E você vai pegando, né? E vai pegando o quê? O que nós escolhemos? Escolhemos as coisas que nós mesmos queremos ou escolhemos um padrão que nos é imposto? Algo que nos faz, você precisa querer isso, você precisa desejar isso, porque nós produzimos isso e você tem que consumir isso. Se você não consumir, essas coisas vão ficar paradas aí e nós não vamos ter mais dinheiro. Então você precisa consumir, você precisa ser desse jeito, você precisa fazer estas coisas. Então eu nem sei mais, muitas vezes, com toda sinceridade, se eu sou livre. Eu me sinto mais escravo mesmo. Escravo de tendências, escravo de costumes que são impostos, escravo de mensagens, hoje nem posso dizer que são subliminares, elas são diretas, são impostas, são impositivas, né? É o comercial que nos... Todas essas questões que a gente vê hoje estão muito próximas da nossa realidade. Qual é a solução que Deus nos dá para isso? Se estamos aqui, somos escravos, chegamos a essa conclusão de que quando saímos, quando demos um passo para fora da nossa casa, não nos sentimos livres, na verdade nos sentimos escravizados. Qual é a solução que Deus trouxe para nós? A lição trouxe isso. Qual é a solução? Cristo. O próprio Pai. O próprio Pai vai atrás de quem? Do Filho e diz o quê? Volta para casa. Mas como que vão ser as coisas agora? A posição que ele traz é a seguinte: com a liberdade temos também o quê? Responsabilidades. A liberdade manda conta. Manda conta no fim do mês, não é? A liberdade manda conta. Nós somos capazes de pagar essa conta? Nós somos capazes de bancar a nossa vida? Você é capaz de bancar a tua vida hoje aqui? A resposta bíblica é: nós não somos capazes de bancar a nossa vida. Nós não somos capazes. E como é que percebemos que não somos capazes? A partir de um elemento que a lição tem tratado todas as semanas: a lei. A lei, ela serve para quê? Nesse contexto. Exatamente. Está vendo? Vocês ficam dizendo que quem senta lá no fundão não é um bom aluno? Estão enganados, ainda está anotando. A lei, ela funciona no conceito da semana passada como um termo de a função que um escravo ocupava, que era o nome utilizado na Bíblia no original, que era paidagogos. O que era o paidagogos? Vocês estudaram isso semana passada? O paidagogos era um escravo
esse escravo, ele não era um homem sábio necessariamente, mas ele era alguém que desfrutou da confiança do seu senhor. Ele já passou um tempo na família, ele é aquela pessoa que está tanto tempo na família que parece que até mesmo ele é da casa, não é? E o pai da Gogos tinha qual função? A de cuidar do filho. Ele pegava o filho do seu senhor, e ele ia com esse filho até a escola. Então ele cumpria os horários, ele tinha uma responsabilidade moral pela criança. Ele tinha a responsabilidade de ir com a criança até a escola, mas ele não tinha nenhuma responsabilidade de educar a criança. Não era ele que ia dar as aulas, mas ele sabia que na escola a criança ia ser educada. O pai da Gogos era esse foi o termo usado por Paulo. A lei, ela tem essa função. Como que isso se encaixa? Bom, muito simples. Para que serve então a lei se ela ocupa esse lugar de pai da Gogos? Que depois vai derivar a palavra pedagogo. Ele serve para quê? Serve para nos levar até quem? Nos leva até Cristo. A lei nos educa? A lei nos salva? Não. Quem faz isso? É Cristo. Mas a lei tem uma responsabilidade? Tem. Você acha que a criança ia todo dia com tanto prazer assim com o pai da Gogos para a escola? Talvez não, né? Que criança que gosta de ir para a aula sempre, salvo o nosso amigo ali atrás, que é um exemplo para todos nós. Elas não gostam, nós muitas vezes não gostamos, né? Nós cumprimos as coisas muitas vezes pelo peso da responsabilidade que ela tem e não pelo prazer que ela nos traz. Sabemos que é bom, mas nem sempre queremos fazer. E essa era a função. A lei vem com esse papel, ela conduz você a Cristo. Por quê? Você olha para a lei e fala, é impossível cumprir isso na totalidade. E daí você vai para onde? Para esse mundo você não teria nenhum lugar para ir. Nenhum lugar para ir que não pesasse sobre você a lei. Você teria que parar num único lugar. Ali debaixo da cruz de Cristo. Nós olharíamos para Ele e Ele falaria, a conta, o peso da responsabilidade chegou e eu paguei. Então está pago. Eu banco o mundo. Eu fui capaz. E a partir disso, filho, você pode voltar para casa. Então essa é a lógica que o Evangelho nos traz. Só que tem um passo a mais. Qual é o passo a mais? Como é que a gente aceita isso? Chega e fala, ok, pai, então me leva para casa. Como que funcionam as coisas? Tem um elemento que a lição trouxe nessa semana, que é o... Pode falar mais alto? Parabéns, nota 10. Batismo. O que é o batismo? É muito óbvio o batismo. Até, né? Uma criança sabe bem dizer o que é um batismo. O batismo é aquela cerimônia que nós temos na igreja, mas o que significado tinha antes do batismo? O batismo, ele era uma cerimônia que fazia parte do ritual judaico. O que era o batismo? O batismo, nós vemos desde o início, né? Nós temos essa ideia da Bíblia de tipo e antítipo, né? O que é o tipo? Essa ideia de tipo e antítipo, ela traduz um conceito que é o tipo, é o selo. Esse era o significado da palavra. O tipo era o selo. O que era o antítipo? Antítipo era o sinal do selo. Sabe quando você cola um selo em alguma coisa e quando você puxa fica a marca? Ou seja, esse é o antítipo. Ele é tão perfeito, ele é tão próximo do selo, que ele parece o selo, eles estão tão intrinsecamente ligados. O selo e o antítipo, eles têm uma correspondência perfeita. E a Bíblia nós tem muito disso. No Velho Testamento nós vemos os tipos, no Novo Testamento nós vemos o antítipo, e nós desenvolvemos muito isso. O próprio Cristo, ele era o antítipo da cerimônia dos rituais de sacrifício. Quem ele era? Ele era a ovelha. E nós temos também as bacias de bronze, que eram rituais para purificação, limpeza, purificação, essa ideia que o batismo trazia. Então, dentro da comunidade judaica, as pessoas iam, para que elas aceitasse a fé judaica, ela tinha que se batizar. E o batismo deveria ter eles falavam, tinha que ser por imersão. Eles tinham uma medida específica, uma quantidade específica de água. Você sabe como eles são minuciosos, eles são inescrupulosos com as coisas.
Então tinha uma medida, uma quantidade que era suficiente para você imergir um homem. E isso deveria ser à frente de pelo menos 2 ou 3 testemunhas, para que elas vissem que você aceitava toda a fé judaica. Então essa era a entrada na fé judaica. A partir desse momento, eu aceito e todos passavam por isso. Todos passavam por isso. Eu passava a aceitar a fé judaica e essa era uma cerimônia pública. Ora, nós utilizamos esse conceito do batismo ele foi absorvido pela nossa cultura cristã. Nós também passamos por um batismo. A diferença é que quando nós entramos na água, nós imergimos na água, nós não entramos para uma fé. Nós somos revestidos por alguma pessoa. Nós somos revestidos por aquilo que vemos em diversas referências na Bíblia, por vestes brancas. É por isso que nós usamos agora também essa veste branca. A ideia é que nós somos revestidos de pureza, somos revestidos de uma outra natureza. É essa a ideia que traz a ideia do batismo. De fato, isso acontece, mas eu digo para você, quem aqui já é batizado? Todos nós somos? Todos nós? Depois disso, você pecou? Certamente que sim, né? Certamente que sim. O batismo salva você? Quem crer e for batizado será? Como a gente resolve essa conta então? Porque o ato de crer, ele não é um ato pontual na vida. O ato de crer é um ato contínuo. E o próprio batismo, ele não termina numa cerimônia em si. O próprio batismo, ele é um ato contínuo. Dia após dia, quando Paulo diz, eu morro. O que é o batismo? É a morte para uma vida e a ressurreição para uma nova vida. Então essa ideia que vem trazer a lição da escola sabatina, ele falou, olha, existe uma solução para quem é escravo. É deixar de ser escravo para ser filho. E filho é o quê? Herdeiro. E de Deus não somos herdeiros de dívidas, porque Ele já pagou toda a conta. Nós às vezes ouvimos isso, né? Já ouvi pai falando, é o herdeiro das dívidas, né? No caso de Deus, não. Nós somos herdeiros de uma promessa. Nós somos herdeiros de uma conta fechada. Nós somos herdeiros de uma vida nova. Somos herdeiros de novas oportunidades. Somos herdeiros de uma vida transformada, de um caráter renovado. Né? E isso é dia a dia. É um processo de santificação. É isso que a lição vem trazendo essa semana. Nos ensinando que nesse caminho da liberdade, de se tornar escravo para nos tornarmos filhos, há um batismo e há uma consciência de que a conta não fecha pelas nossas próprias forças. Não tem jeito. Não é pelo cumprimento da lei. Ou seja, a lei nos leva até Cristo, mas ela não resolve o nosso problema. Mas a lei nos aponta o caminho que a gente tem que seguir. Nos aponta onde que nós encontramos Cristo aqui. A lei fala, Cristo está aqui. Ué, como Cristo está aqui? Porque a lei é o quê? A reprodução do caráter de Deus. Para a gente encerrar, como é que a gente fecha essa questão? Para a gente deixar mais forte isso. A lei é a reprodução do caráter de Deus. Significa que se você quiser ver Deus hoje, se você quiser encontrar o Pai hoje, como é que você faz? Se você quiser, você ora. Você entra em contato com Ele. E depois que você se levanta, onde você vê o Pai? Nas atitudes e nas mudanças. Nós vemos o Pai muitas vezes no outro. Nós vemos o Pai na atitude de adoração. A oração o que é? É o reconhecimento de alguém que me ouve. De alguém, entenda-se alguém com letra maiúsculas, Deus. É assim que funciona. Então eu tenho a lei de Deus. E o que significa a lei? Ama a Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo como a ti mesmo. Então necessariamente o caráter de Deus é reproduzido no mundo através de nós. É aí que nós começamos, um ajudando o outro nessa caminhada de santificação. É aí que a conta
de todos estão fechadas. É aí que nós todos nos igualamos enquanto pessoas. Todos nos tornamos iguais. Porque todos estamos diante da mesma lei, mas acima de tudo, todos somos filhos do mesmo Pai, cujo primogênito principal de todos os irmãos era Cristo Jesus, como Paulo disse. Então essa é a nossa história de vida aqui. Para se tornar escravo é muito fácil. Basta você acreditar que pelas tuas próprias forças você consegue resolver a conta da tua vida. Mas para se tornar filho também é possível. Basta nós nos ajoelharmos diante de Deus todos os dias e pedirmos para que Ele reproduza o caráter dele em nós. Amém? Vamos almoçar? Levantemos então, vamos. Bom aluno é assim, nunca é o suficiente. Tem uma aula extra aí? Deus nosso Pai, gratos somos a Ti, porque podemos Te chamar de Pai, de Abba Pai. Isso é o reconhecimento que temos, que dependemos completamente de Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça crescer na fé, que o Senhor nos ajude a vencermos as nossas dificuldades, os nossos pecados, que possamos, Senhor, pregar na cruz do Calvário também o nosso eu, para ressurgirmos para uma nova vida com Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.